Você notou que sua voz está mais rouca ultimamente? Talvez tenha pensado que é apenas parte do envelhecimento, algo normal que acontece com todos nós depois dos 60. Mas, e se eu disser que essa rouquidão pode estar escondendo algo muito mais sério do que você imagina? Olá, queridos amigos! Hoje vamos conversar sobre um assunto que muitos de vocês têm me perguntado nos comentários. Por que nossa voz muda tanto depois dos 60 e quando devemos nos preocupar? Como pesquisador há mais de 20 anos, posso garantir que essa não é apenas uma questão estética. Estamos falando da sua saúde e qualidade de vida. Imagino que muitos de vocês já passaram pela situação constrangedora de estar em uma conversa e, de repente, a voz falhar completamente. Ou talvez tenham notado que precisam pigarrear constantemente para limpar a garganta. Dona Maria, uma paciente de 67 anos, me procurou exatamente com essa queixa. Ela dizia que se sentia envergonhada ao falar no telefone com os netos porque sua voz estava sempre falhando. O que acontece é que, depois dos 60, nossas cordas vocais passam por mudanças naturais. Elas ficam mais rígidas, perdem elasticidade e podem apresentar pequenos inchaços. É como se fossem cordas de violão que foram muito usadas ao longo dos anos. Elas ainda funcionam, mas o som não é mais o mesmo. Isso explica por que nossa voz fica mais grave, mais áspera e às vezes instável. Mas aqui está o grande problema. Nem toda rouquidão depois dos 60 é apenas envelhecimento. Existe um perigo oculto que muitos médicos e até mesmo pacientes ignoram. Quando a rouquidão persiste por mais de 2 semanas, pode ser um sinal de alerta para condições mais sérias, incluindo câncer de laringe ou problemas na tireoide. Vocês sabiam que o câncer de laringe é mais comum em pessoas acima dos 60? E que os primeiros sintomas são exatamente aqueles que costumamos ignorar: rouquidão persistente, dor de garganta que não passa e a sensação de ter algo preso na garganta? Muitas vezes, pensamos que é apenas um resfriado que está demorando para ir embora ou consequência de ter falado demais. O Sr. João, outro paciente meu, passou quase 6 meses achando que sua rouquidão era coisa da idade. Quando finalmente me procurou, descobrimos um pequeno nódulo que, felizmente, pudemos tratar no início. Se ele tivesse esperado mais tempo, a história poderia ter sido bem diferente. A questão é que nossa geração tem uma tendência a normalizar sintomas que deveríamos investigar. Crescemos em uma época em que aguentar firme era a regra. Mas, quando se trata da nossa saúde, especialmente depois dos 60, precisamos ser mais atentos e cuidadosos. Outro fator importante que muitos não sabem é que medicamentos comuns nessa faixa etária podem piorar a rouquidão. Remédios para pressão alta, antialérgicos e até mesmo alguns antidepressivos podem ressecar as cordas vocais. Se você toma vários medicamentos, e sei que muitos de vocês tomam, isso pode estar contribuindo para o problema da sua voz. Refluxo gastroesofágico também é um vilão silencioso. Depois dos 60, nosso sistema digestivo funciona de forma diferente, e o ácido do estômago pode subir até a garganta durante o sono, irritando as cordas vocais. Você acorda com a voz rouca e acha que é porque dormiu mal, mas na verdade, pode ser o refluxo trabalhando contra você durante a madrugada. Me contem nos comentários. Vocês têm notado mudanças na voz depois dos 60? Já passaram por aquela situação embaraçosa de a voz falhar na hora mais importante? Quero muito saber da experiência de vocês. Então, como saber quando a rouquidão deixa de ser coisa da idade e passa a ser um sinal de alerta? Vou compartilhar com vocês os sinais que uso em meu consultório para distinguir uma situação normal de algo que precisa ser investigado urgentemente. Primeiro, vamos falar sobre o tempo. Uma rouquidão que dura mais de 2 semanas sem melhora é sempre motivo para procurar um médico. Não importa se você acha que foi porque gritou no jogo do seu time ou cantou demais no aniversário do neto.
2 semanas é o limite. Vocês já passaram por isso? Me contem nos comentários quanto tempo vocês esperaram antes de procurar ajuda médica. Outro sinal importante é quando a rouquidão vem acompanhada de dor que não passa. Não estou falando daquela dorzinha leve depois de falar muito, mas sim uma dor persistente, que incomoda até para engolir saliva. A dona Carmen, paciente de 62 anos, me disse que evitava beber água porque doía muito para engolir. Esse tipo de dor nunca deve ser ignorado. Dificuldade para engolir, ou como nós médicos chamamos, disfagia, é outro alerta vermelho. Se você nota que a comida está parando na garganta, que precisa fazer mais força para engolir, ou que até mesmo líquidos estão dando trabalho, isso pode indicar que há algo obstruindo a passagem. Não é apenas uma questão de comer mais devagar. Pode ser algo mais sério acontecendo. Sangue no escarro ou saliva jamais deve ser considerado normal. Mesmo que seja apenas um fiozinho de sangue de vez em quando, isso precisa ser investigado. Muitas pessoas pensam que é porque forçaram muito a garganta, mas sangue sempre merece atenção médica, especialmente em nossa faixa etária. Perda de peso sem explicação também é um sinal preocupante. Se você está perdendo peso e não está fazendo dieta nem exercícios diferentes, especialmente se isso vem junto com a rouquidão, é hora de procurar ajuda. O corpo está tentando nos dizer algo importante. Vamos falar agora sobre os fatores de risco que aumentam nossas chances de desenvolver problemas mais sérios na garganta. O tabagismo é o principal vilão. Se você fumou durante anos, mesmo que tenha parado há tempos, seu risco continua elevado. O álcool também é um fator importante, especialmente quando combinado com cigarro. É uma combinação perigosa. Mas existe um fator de risco que muitos não conhecem: o refluxo gastroesofágico. Aquela azia que sobe, a sensação de queimação, o gosto amargo na boca pela manhã, tudo isso pode estar irritando suas cordas vocais constantemente. É como se fosse um ácido derramado sobre elas todos os dias. Com o tempo, essa irritação constante pode levar a mudanças nas células da garganta. A exposição a produtos químicos e poluição também conta. Vocês que trabalharam em indústrias, oficinas, ou até mesmo fizeram muita limpeza com produtos fortes durante a vida, podem ter acumulado danos ao longo dos anos. Nossa geração não tinha tanto conhecimento sobre proteção individual como hoje. Outro ponto crucial é a hidratação das cordas vocais. Depois dos 60, nosso corpo produz menos saliva naturalmente, e muitos medicamentos que tomamos pioram ainda mais essa situação. Cordas vocais ressecadas são mais propensas a irritações e lesões. É por isso que acordamos com a voz mais rouca pela manhã. Passamos horas sem hidratação. Postura também influencia nossa voz. Com a idade, tendemos a curvar mais os ombros, comprimir o peito, e isso afeta nossa respiração e, consequentemente, nossa voz. Uma postura inadequada pode fazer com que forcemos mais as cordas vocais para produzir o mesmo som. Vocês já notaram que a voz fica mais fraca no final do dia? Isso é normal até certo ponto, mas se a fadiga vocal for muito intensa, pode indicar que algo não está bem. É como um músculo que se cansa rápido demais. Pode ser sinal de fraqueza ou doença. A questão hormonal também é importante, especialmente para as mulheres. Após a menopausa, a diminuição dos hormônios pode afetar as cordas vocais, deixando-as mais secas e menos flexíveis. Isso é normal, mas precisa ser monitorado. Quando nosso sistema imunológico está enfraquecido na região da garganta, seja por uma lesão, seja por irritação constante, ficamos mais suscetíveis a infecções repetidas. Se você vive pegando resfriados, se sua garganta está sempre inflamada, isso pode não ser apenas má sorte. Pode ser um sinal de que algo precisa ser investigado mais profundamente. Vou contar a história do Sr. Paulo, de 64 anos, que me procurou porque estava sempre doente. Ele dizia que pegava um resfriado atrás do outro,
que sua garganta vivia inflamada. Ao examinar, descobrimos que havia uma pequena lesão que estava servindo de porta de entrada para bactérias. Depois do tratamento, ele não teve mais essas infecções recorrentes. Agora, vamos ao que realmente importa. O que fazer quando você identifica esses sinais? O primeiro passo é não entrar em pânico, mas também não ignorar os sintomas. Procure um médico, de preferência um otorrinolaringologista, que é o especialista em problemas da garganta, nariz e ouvido. Durante a consulta, seja específico sobre seus sintomas. Anote quando começaram, se há algo que piora ou melhora, que medicamentos você toma, se você fuma ou bebe. Essas informações são fundamentais para um diagnóstico correto. Leve também uma lista dos medicamentos que usa. Muitas vezes o problema pode estar relacionado a efeitos colaterais. O médico provavelmente fará um exame chamado laringoscopia, que permite visualizar suas cordas vocais diretamente. Pode parecer desconfortável, mas é um exame rápido e muito importante. É como ter uma janela para ver exatamente o que está acontecendo com sua voz. Dependendo do que for encontrado, podem ser necessários outros exames, como tomografia ou até mesmo uma biópsia. Sei que a palavra biópsia assusta, mas lembrem-se, quanto mais cedo identificarmos qualquer problema, maiores são as chances de tratamento bem-sucedido. Enquanto aguardam a consulta médica, há algumas coisas práticas que podem fazer para cuidar melhor da voz. Hidratação é fundamental. Bebam água regularmente ao longo do dia. Evitem pigarrear constantemente, pois isso irrita ainda mais as cordas vocais. Quando sentirem a necessidade, façam um gole d'água ou engulam saliva. Se vocês têm refluxo, evitem comer muito próximo da hora de dormir e mantenham a cabeceira da cama um pouco elevada. Alimentos ácidos ou muito condimentados podem piorar tanto o refluxo quanto a irritação da garganta. Para quem ainda fuma, esta pode ser a motivação que precisavam para parar definitivamente. Nunca é tarde demais para nosso corpo começar a se recuperar dos danos do cigarro. Procurem ajuda médica para conseguir parar. Existem tratamentos muito eficazes hoje em dia. Cuidem também da postura ao falar. Mantenham os ombros relaxados, o peito aberto. Respirem pelo diafragma. Uma boa postura facilita a produção da voz e diminui o esforço das cordas vocais. Evitem sussurrar quando estão roucos. Ao contrário do que muitos pensam, sussurrar força mais as cordas vocais do que falar normalmente. Se precisam descansar a voz, o melhor é ficar em silêncio por períodos. Quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Cuidar da nossa voz depois dos 60 não é apenas uma questão de vaidade, é uma questão de saúde e qualidade de vida. Nossa voz é nossa ferramenta de comunicação. É como nos conectamos com nossos entes queridos, como expressamos nossos sentimentos e pensamentos. Não aceitem passivamente que é da idade e pronto. Claro que algumas mudanças são naturais, mas sempre há formas de minimizar os impactos e garantir que problemas mais sérios sejam detectados precocemente. Vocês merecem ter uma voz clara e saudável em qualquer idade. Lembrem-se sempre, pequenas mudanças nos cuidados diários podem fazer uma grande diferença na saúde da nossa voz e na nossa qualidade de vida como um todo. O mais importante é estar atento aos sinais que o corpo nos dá e não hesitar em procurar ajuda quando necessário. Agora, quero muito saber de vocês. Já passaram por alguma situação parecida com as que comentei hoje? Como foi a experiência de vocês? Que dúvidas ainda têm sobre esse assunto? Deixem seus comentários aqui embaixo. Leio todos e respondo sempre que posso. Se este vídeo foi útil para vocês, não esqueçam de deixar seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade. E se ainda não são inscritos no canal, cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Toda semana
trazemos novos temas importantes para a nossa saúde e bem-estar. Compartilhem também com aqueles amigos e familiares que podem se beneficiar dessas informações. Às vezes, uma informação simples pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Até o próximo vídeo. Cuidem-se bem, prestem atenção nos sinais que o corpo dá e lembrem-se: nossa saúde é nosso bem mais precioso em qualquer idade. Um grande abraço e até breve.